Segundo capítulo de número 5, é a continuação da conclusão do templo que foi levantado por Salomão. Capítulo 5, verso 1 diz: Assim se acabou toda a obra que Salomão fez para a casa do Senhor. Então trouxe Salomão as coisas consagradas de Davi e seu pai, a prata e o ouro e todos os utensílios, e pô-los entre os tesouros da casa de Deus. Até porque agora as dependências são maiores, existem câmaras, recâmaras, salas específicas para qualquer utilidade. No caso, a casa do tesouro ou a tesouraria. Verso 2: A arca é levada para o santuário do templo. Então Salomão convocou em Jerusalém os anciãos de Israel e todos os chefes das tribos, os príncipes dos pais entre os filhos de Israel, para fazerem subir a arca do concerto do Senhor, da cidade de Davi, que é Sião, para o templo. Quando você fala cidade de Davi, que é Sião, é uma parte dentro de Jerusalém, e já o templo ficava em uma outra parte dentro também de Jerusalém. E todos os homens de Israel se congregaram ao rei na festa, que foi no 7º mês. Aí sempre quando tem a festa, nós colocamos essa festa como cena dos tabernáculos. E vieram todos os anciãos de Israel, e os levitas levantaram a arca, e a fizeram subir com a tenda da congregação, com todos os utensílios sagrados que estavam na tenda. Os sacerdotes e os levitas é que os fizeram subir. Então o rei Salomão e toda a congregação de Israel, que se tinha congregado com ele, diante da arca, sacrificaram carneiros e bois, que se não podiam contar, nem numerar, por causa da sua multidão, quer dizer, uma quantidade muito grande. Assim trouxeram os sacerdotes a arca do concerto do Senhor ao seu lugar, ao oráculo da casa, à santidade das santidades, até debaixo das asas dos querubins. O oráculo, você sabe que é o lugar santíssimo, ou santo dos santos, ou como diz aqui, santidade das santidades. E ali a arca foi depositada, e agora nós temos os querubins na parede, na parte de cima. 8. Porque os querubins estendiam ambas as asas sobre o lugar da arca, e os querubins por cima cobriam a arca e os seus varais. Então os varais sobressaíram, para que as pontas dos varais da arca se vissem perante o oráculo, mas não se vissem de fora. E os varais estão ali até o dia de hoje, quer dizer, até o dia que foi escrito. Qual é a diferença? No tabernáculo não havia luminosidade, era escuro, de forma que quem estava da parte exterior do lugar santíssimo não conseguia ver absolutamente nada. Já na questão do templo, como Salomão fez tudo em dimensões maiores e mais expressivas, aqui você já tinha uma certa visibilidade de fora, vendo a arca através da cortina, porque a luz adentrava aquele ambiente, fazendo com que você tivesse uma certa visão da arca em si, dentro do lugar santíssimo. 10. Na arca não havia senão somente as 2 tábuas que Moisés tinha posto junto a Horebe, que é o Sinai, quando o Senhor fez concerto com os filhos de Israel, saindo eles do Egito. Veja bem, nós sabemos que na história e até na própria Bíblia, garante que dentro da arca você tinha as tábuas da lei, um pote de maná e a vara de Arão que floresceu, correto? Mas aqui fala apenas das tábuas da lei. Por que isso? É um assunto que nós comentamos muito. O livro de Crônicas, ele trabalha sempre em questões específicas. Então o autor, na verdade, ele quer dar uma ênfase à lei de uma forma geral. Então, por isso que não há referências aos instrumentos, aos elementos, melhor dizendo, ao pote de maná e nem mesmo à vara de Arão. Mas, na verdade, eram 3 elementos. Onde é que você garante isso? Só existe um versículo na Bíblia que fala claramente. É Hebreus capítulo 9, versículo de número 4. Ali diz que dentro da arca permaneciam as tábuas da lei, o pote de maná e a vara de Arão. Aí você fala, então como eu respondo isso? Você vai responder que o autor de Crônicas, ele não tinha a precisão em relatar os fatos. Nós devemos sempre acompanhar o texto anterior, no caso o texto original, que seria aqui o livro dos Reis.
Versículo 11: E sucedeu que, saindo os sacerdotes do santuário, porque todos os sacerdotes que se acharam se santificaram sem guardarem as suas turmas, quer dizer, todos queriam prontamente estar servindo a Deus e não estavam ali dentro daquele padrão estabelecido por Davi nas divisões das turmas. E quando os levitas cantores de todos eles, isto é, Asaf, Emã ou Remã e Gedutum, seus filhos, e seus irmãos, vestidos de linho fino, com símbolos e com alaúdes e com harpas, estavam em pé para o oriente do altar, e com eles até 120 sacerdotes que tocavam as trombetas. E quando eles uniformemente tocavam as trombetas e cantavam para fazerem ouvir uma só voz, bendizendo e louvando ao Senhor, e quando levantavam eles a voz com trombetas e símbolos e outros instrumentos músicos, para bendizerem ao Senhor, porque era bom, porque a sua benignidade durava para sempre. Então a casa se encheu de uma nuvem, essa nuvem é a glória de Deus, a saber, a casa do Senhor, quer dizer, o templo. E não podiam os sacerdotes ter-se em pé para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Vamos lá. Esta referência aqui do final do capítulo 5, ela vai entrar em conformidade com o Êxodo capítulo 40. Por quê? Quando o tabernáculo ele foi concluído, terminado, a glória do Senhor concluiu aquela obra e ratificou a obra, confirmou. E já aqui não é diferente. Justamente quando se conclui a obra do templo, a glória do Senhor se faz presente também. Qual é o detalhe? A glória, ou nuvem, como fala no versículo 13, não pode ser confundida com aquela nuvem lá que ficava sobre o arraial. Aquela nuvem era uma coisa, a nuvem da glória do Senhor é outra. Essa nuvem da glória do Senhor é a mesma que pairava sobre o Monte Sinai, é a mesma que está no livro de Ezequiel, é a mesma do tabernáculo de Êxodo 40. E os sacerdotes, quando começaram ali os levitas com as músicas, com as trombetas, automaticamente essa nuvem veio e encheu a casa. Isso significava o quê? A total aprovação vinda de Deus sobre a obra realizada por Salomão, de forma que ali houve uma confirmação, assim como a mesma confirmação aconteceu no tabernáculo. E ali, se você quiser uma aplicação bem mais profunda, essa aplicação ela se dá da seguinte maneira: quando nós tivemos o tabernáculo na verdade ele apontava para uma vinda de Cristo que seria a primeira, uma que não é total, e já essa segunda casa ou segundo templo já aponta para a segunda vinda de Cristo, que no caso em dimensões maiores, em maiores proporções. É uma aplicação direta às duas construções, ou seja, a do tabernáculo e a do templo. Que na verdade pareceria o quê? Poxa, Deus errou fazendo o tabernáculo? Por que ele não mandou fazer um templo logo direto? Porque os períodos e as épocas eram diferentes. Então o tabernáculo, ele simbolizava algo, e já o templo simboliza uma questão, algo muito maior em outras dimensões. Este foi o segundo livro de Crônicas, capítulo de número 5.